Bom, então hoje nós vamos terminar, continuando, né, e terminar o capítulo 17 do Obreiros da Vida Eterna, que se chama Rogativa Singular. Na semana passada a gente terminou no momento em que o André Luiz estava conversando com o Jerônimo, né? Porque ele e Jerônimo estavam voltando à crosta para poder fazer um trabalho diferente daquilo que eles inicialmente tinham sido chamados. A irmã Albina, que era aquela senhora evangélica, né, um espírito, um trabalhador, uma trabalhadora, né, muito assídua do Cristo, ela tinha recebido um tempo a mais de permanência na Terra, apesar dela estar próxima de desencarnar por conta da doença que já estava prevista e tudo mais. Ela está bem, ela está confiante. Oi, Lela, boa noite, boa tarde aí. Imagina, nós acabamos de começar, viu? Estou só relembrando para a gente finalizar. E então hoje nós vamos ver, porque o André Luiz estava se questionando. Que oração foi essa a ponto de mudar um planejamento, né? Ou um tempo de desencarne de uma pessoa? Então a gente sabe que a oração, a importância da oração, mas no momento estava previsto o desencarne dela. E por que que aconteceu a mudança disso? Que então ele e Jerônimo chegando na casa da irmã Albina, que nós vamos dar sequência hoje. Chegaram lá então, e aí André Luiz fala: os prognósticos acerca do estado físico da enferma eram desanimadores. Seu espírito, no entanto, mantinha-se calmo e confiante, a despeito da profunda perturbação orgânica. Quer dizer, ela realmente, fisicamente, ela estava no final. Realmente era o momento de partida dela e espiritualmente ela estava muito bem. Tanto é que tanto ela quanto o Fábio, naquele momento em que eles foram levados lá, né, no plano espiritual, naquela noite, mostraram que os dois eram os dois mais bem preparados, mas algo aconteceu aí que vai mudar um pouquinho essa trajetória, pelo menos por um tempo. Não só o coração e as artérias apresentavam sintomas graves, também o fígado, os rins, o aparelho gastrointestinal. A dispneia castigava intensamente, quer dizer, ela estava até com dificuldade para respirar. Chegáramos no instante em que gracioso grupo de jovens, 14 ao todo, fazia em derredor da enferma o culto doméstico do Evangelho. Então, aqui ó, vamos dar uma paradinha para entender o contexto. Vocês se lembram que ela era uma missionária na religião dela, né? Ela tinha um grupo de evangelização, ela evangelizava jovens, inclusive. E esses jovens, o André Luiz e o Jerônimo, chegaram ali no quarto dela, justamente quando 14 jovens ao todo estavam fazendo uma oração, um evangelho junto com ela, né, nesse momento praticamente final dela. Enquanto oravam, antes dos comentários construtivos, de alma voltada para a sublime fonte da fé viva, atiramo-nos ao trabalho, seguidos de perto por outros amigos de nosso plano ligados à missão da nobre educadora. Então, será que são eles? Será que é esse grupo de jovens que ela era responsável pela evangelização? Que a oração deles que pode ter interferido? Não sei, por enquanto está só nos dizendo, o André Luiz já vai questionar, mas eles chegaram e apesar dos jovens estarem fazendo a oração, o André Luiz, o Jerônimo e outros espíritos amigos que estavam ali continuaram trabalhando espiritualmente por ela. O ambiente equilibrado pela prece e pelos pensamentos de elevação moral contribuíam eficazmente na execução de nossos propósitos. Então, olha como a vibração do local ajuda o trabalho da espiritualidade que quer nos ajudar. E aí segue falando: a zona perigosa do corpo abatido era justamente a que situava o aneurisma, provável portador da libertação. Então, agora o André Luiz está explicando que de todo o quadro da doença dela,
que já foi dito, vários órgãos do corpo dela estavam já comprometidos, mas tinha um ponto específico que era a zona mais perigosa e que provavelmente seria o que levaria ela ao desencarne. Um rompimento de um aneurisma nesse quadro faria com que ela partisse. Mas ela tinha um tumor, essa senhora, né? O tumor provocara a degenerescência do músculo cardíaco e ameaçava ruptura imediata. Jerônimo, entretanto, revelou-se mais uma vez o médico experimentado e competente de nosso plano de ação. Então, aí, de todo esse quadro que eles estão descrevendo, um sofrimento cardíaco, um tumor forçando o coração, um aneurisma que, quando o coração se esforçasse mais, provocaria esse desencarne dela. Aí o Jerônimo entrou em atividade, em ação ali, como médico espiritual. Começou aplicando passes de restauração ao sistema de condução do estímulo, demorando-se atencioso sobre os nervos do tônus. Então, os nervos que levavam a uma certa força muscular, uma resistência que pudesse manter alguma coisa, estimular alguma coisa, o Jerônimo se concentrou dando passe especificamente nesse órgão dela. Em seguida, forneceu certa quantidade de forças ao pericárdio. Então, o coração que estava sofrido, ele também, através dos passes, das vibrações, dos fluidos, conseguiu regenerar forças ou devolver forças ali para o músculo cardíaco, bem como as estrias tendinosas, assegurando a resistência do órgão. Então, ele, através disso, devolveu uma maior resistência para o coração dela, que já estava entrando em falência praticamente. Logo após, meu orientador magnetizou longamente a zona em que se localizava o tumor bastante desenvolvido. Então, ela já tinha um tumor bastante desenvolvido. E ele deu atenção a esse nervo, depois ao músculo cardíaco e depois à área do tumor, isolando certos complexos celulares e esclareceu: poderemos confiar em grande melhora, que persistirá por alguns meses. Olha que interessante, aquele ato do Jerônimo reverteu a situação, fez com que ela recebesse força onde precisava de força e recebesse uma limitação nas células tumorais, né? Impedindo o crescimento delas, impedindo que elas se desenvolvessem mais a ponto de levar ela a uma falência geral do corpo, através por consequência desse tumor. Com efeito, finda a complexa operação magnética, observei que o coração doente funcionava com diferente equilíbrio. As válvulas cardíacas passaram a denotar regularidade. Cessou a aflição, o que foi atribuído, e de fato, com razões ponderosas, ao efeito da prece. Então imaginem, para eles que estavam lá do plano espiritual, o grupo de jovens, com a prece deles, favoreceu o trabalho do Jerônimo. Ajudou para que Jerônimo fosse mais eficiente, tivesse também mais recursos para poder completar o que ele tinha que fazer. Mas imaginem por parte dos jovens, por parte dos encarnados. Ela não estava bem, eles foram lá, fizeram uma oração em grupo, 14 jovens, e logo em seguida percebem uma melhora. Então, é claro que foi atribuído para o grupo ali de encarnados a prece que eles fizeram. Agora, se a prece que eles fizeram foi a responsável pelo adiamento do desencarne dela, isso ainda a gente não viu. É o que nós vamos ver até o fim do capítulo. Mas foi o que aconteceu. Houve uma melhora. Albina sentiu-se reconfortada, mais calma.
fitou comovida as discípulas que se achavam presentes em afetuosa homenagem a ela e considerou satisfeita. Como me sinto melhor. Motivos fortes possuía o apóstolo Tiago, recomendando a prece aos enfermos. Então, no Evangelho, né, de Tiago, tem um versículo que Tiago fala para que se faça oração pelos enfermos, porque essa oração leva benefício. E agora ela está justamente relembrando isso e reafirmando como Tiago foi certeiro em recomendar que nós fizéssemos orações aos enfermos, trazendo forças, energia, melhora, né? As alunas e as filhas, né? Então, porque ali estavam o grupo de jovens e as filhas da dona Albina, né? Que eram duas filhas. Riram-se de contentamento e ergueram em seguida formosa oração gratulatória, emocionando-lhes o coração. Quer dizer, eles fizeram depois dessa oração de pedido, uma oração em agradecimento, porque ela realmente tinha melhorado. E aí segue, né? Contrariando a expectativa geral, a enferma aceitou o oferecimento de um caldo reconfortante. Em face da alegria que a todos empolgava, perguntei de súbito ao assistente. Então aí o André acompanhando tudo isso, ele já estava descendo ali da casa transitória com essas dúvidas, até chegou a perguntar para o Jerônimo, né? Mas Jerônimo falou assim: lá você vai saber, né? Que oração que intercedeu por ela. Então, em face de tudo que estava acontecendo, ele perguntou: teria sido a súplica das discípulas o móvel da alteração? Quem sabe? Talvez lhe fizesse falta a venerável professora. Quer dizer, o André Luiz chegou a pensar: puxa vida, como ela é responsável por aquele grupo de jovens, e aquele grupo de jovens estava fazendo uma oração fervorosa, o André Luiz pensou: pode ser que se ela partisse naquele momento, ela iria fazer falta para aquele grupo, para aqueles que eram, né, os tutelados dela. E aí Jerônimo esclarece: não, não é bem isto, elucidou o mentor. A intercessão das meninas trouxe-lhe a cota natural de benefícios comuns. No entanto, acresce notar que a Albina já cumpriu tarefa junto delas. Olha que interessante o que Jerônimo está esclarecendo para o André Luiz e que nos ajuda a entender também. A oração delas não é em vão. Trouxe, como ele fala, né? Uma cota natural de benefícios comuns. Quer dizer, traz bem-estar para o doente, traz força, revigora. Mas não quer dizer que isso foi o suficiente para mudar o momento do desencarne dela. Até porque, como Jerônimo fala, ela já fez o papel dela junto desses jovens. Esses jovens já estão bem encaminhados. Se ela partisse, eles continuariam ainda assim no mesmo caminho. Deu-lhes o que pôde, devotou-se quanto devia. Em virtude da abnegação da enferma, as aprendizes trazem o cérebro cheio de boas sementes. Então a Albina já deixou excelentes sementes, né, no cérebro desses jovens. Compete agora às interessadas organizar condições favoráveis ao desenvolvimento intensivo dos tesouros espirituais de que são portadoras. Então elas já conseguiram, né, o tesouro que a Albina pôde passar para ela de encaminhamento no Evangelho. Agora é por conta delas desenvolver esse tesouro. E isso é uma grande lição para a gente também, porque às vezes a gente fica dependendo de certas pessoas para, por exemplo, nos manter num caminho legal, num caminho do bem. E às vezes, quando aquela pessoa vai, algumas outras, elas se desanimam, desestruturam e não seguem da mesma maneira. Jesus mesmo falou em um determinado momento para os apóstolos deles:
Todos seguiam, todos amavam, todos queriam cada vez mais informação. Mas Jesus chegou um momento que falou: é necessário que eu vá. Senão vocês não vão conseguir caminhar pelas próprias pernas. E aqui mostrando mais ou menos algo parecido. A Albina fez o seu papel. O grupo que ela orientou está orientado, já receberam as bênçãos. No nosso caso, por exemplo, da casa João Estela, quem conheceu o seu João Estela também teve um presente divino de conviver com ele, de ouvir o que ele tinha para falar, de ver o que ele fazia, a maneira como ele lidava com tudo. Mas quando ele partiu, nós temos que honrar tudo aquilo que ele nos deu e tentar desenvolver mais. Da mesma maneira, então a Albina partiria e aquele grupo continuaria. E então não eram elas as responsáveis pelo adiamento da morte, do desencarne da Albina. Curioso, arrisquei. Aí o André Luiz então pergunta se não são elas. Estaríamos, porventura, ante o resultado da requisição sentimental das filhas? Então, se não é o grupo, tem duas filhas ali dela. Jerônimo fitou ambas as senhoras que assistiam a doente com desvelada ternura, abanou a cabeça com gesto negativo e retrucou: também não. Não se trata de resposta a semelhante rogativa. Então não foi nem por conta da oração das filhas, que amavam muito, que estavam ali cuidando da mãe, no desempenho dos sagrados deveres de mãe. Albina fez tudo pelo bem-estar das filhas. Desvelou-se quanto lhe era possível. Por elas perdeu compridas noites de vigília e encheu laboriosos dias de preocupação absorvente e redentora. Educou-as carinhosamente, encaminhou-as na estrada da santificação e, sobretudo, ao prepará-las para a vida, entregou-as ao Pai Eterno sem egoísmo destruidor. Então a Albina também cumpriu o seu papel, muito bem cumprido, na educação e no preparo das filhas. Então também não tem porquê ser adiado por conta das filhas. Elas também já receberam o que estava designado para receber. O trabalho materno foi completamente satisfeito. Doravante, cumpre às filhas seguir-lhe o exemplo, imitando-lhe a conduta cristã. Os bons pensamentos de Lloyd e Eunice, então são elas, né, as duas filhas, envolvem-na toda em repousante atmosfera de amor. Então essas duas vibram muito bem pela mãe. Vibram muito bem, apesar de estar próximo o momento da separação temporária, né? Elas também contribuem para uma vibração que dá condições a esse momento de condições boas. Entretanto, não seriam os rogos filiais, em circunstâncias como esta, que modificariam o roteiro das autoridades superiores no cumprimento das leis divinas. Então, apesar de toda esse merecimento, de toda essa sintonia, de toda essa oração bem voltada para o alto, elas não seriam responsáveis pela modificação do roteiro traçado pelas autoridades superiores. As súplicas de ambas partem de esferas de serviço perfeitamente atendidas pela missionária em processo de liberação e de modo algum as filhas poderiam retê-la. Quer dizer, a oração das filhas auxilia nesse processo de um bom desencarne, de um encaminhamento adequado ao espírito da mãe, de uma continuidade ao espírito da mãe na vida espiritual, mas não é suficiente para reter a mãe por mais tempo. Bom, então e quem é, né? Que oração é essa? Nesse instante, sentindo-se a enferma confortada pela inopinada melhora, dirigiu-se à filha mais velha indagando. Olha lá, e agora, depois que ela comeu, né, ela vira para a filha mais velha e fala: Lloyd, acredita você na possibilidade de trazerem o Joãozinho até aqui?
Então aí agora a dona Albina pedindo para trazer uma criança, o Joãozinho, que é alguém da casa ali, provavelmente, falando para a filha mais velha. A interrogação enternecida seguiu-se plena aprovação da filha. E o telefone tilintou chamando alguém. Então aí ligaram para alguém. Ligaram para poder trazer esse tal Joãozinho ali no quarto, né, da enferma, lá prestes, né, no final da sua vida. Ao passo que a senhora se entendia com o esposo à distância, meu orientador anunciou bem-humorado. Olha aqui, então a Lloyd, a filha dela, ligou para o marido, né, o marido, o esposo dela, e enquanto isso, o Jerônimo falando para o André Luiz: em breves momentos receberá você a chave do problema. Então aqui está a chave da questão. Continuamos socorrendo a organização fisiológica da enferma, observando a alegria sincera das discípulas que se retiravam contentes. Mãe e filhas voltaram a permanecer a sós conosco, junto de outros amigos espirituais que se dedicavam, no compartimento, à tarefa de auxílio. Inclusive a simpática irmã que nos acolhera na visita inicial. Então, não sei se vocês se lembram também, quando eles visitaram a Dona Albina pela primeira vez, tinha uma entidade, né, um espírito, ali uma simpática irmã, que cuidava mais especificamente da Albina e que conversou com o Jerônimo, né? Era conhecida do Jerônimo. E, inclusive ela estava ali de novo, falando-nos, aliás, da probabilidade de prorrogação. Então, eles estavam comentando isso que já era um fato. O que antes era uma possibilidade, agora, né, o Jerônimo já naquela conversa que ele foi chamado para conversar com entidades mais elevadas e determinaram que realmente seria prorrogado o tempo da Albina na Terra. Processavam-se com extremado carinho os serviços de assistência quando o cavalheiro bem posto deu entrada, conduzindo um menino miúdo, de 8 anos presumíveis. Então chegou o marido da Lloyd trazendo uma criança, um menininho de 8 anos, miudinho. E aí, então foi a oração do menino, porque o Jerônimo acabou de falar, né? Você agora vai logo receber a chave. Mas será que porque ele é uma criança? Só porque é uma oração de uma criança, é uma oração mais pura? Não, a gente já começa a entender que não é só por isso, né? Não é só pelo fato de ser uma oração pura. Tem que ter um motivo. Tem que ter realmente algo que valha essa mudança de plano por algo que deve acontecer. Como eu falei no final do domingo passado. O fato de ser uma oração de alguém encarnado, e agora, também na questão, o fato de ser uma oração de uma criança, não quer dizer que é de alguém que não esteja em condições de intervir ou de decidir sabiamente. Esse espírito desse menino pode ser o espírito de alguém que está em condições no nível daqueles que planejam, daqueles que decidem. Mas vamos continuar vendo. Varando a porta do quarto, o pequeno mostrou-se cônscio do lugar em que se achava, cumprimentou as senhoras, respeitoso, e voltou-se de olhos ansiosos para a enferma, beijando-lhe a destra com indescritível ternura. Então era alguém, era um menininho que já conhecia, não era novidade ali para ele. Então era alguém que realmente já conhecia a Dona Albina conhecia muito bem. A Albina rogou a Deus o abençoasse e o menino perguntou: Vovó, como vai? Então ele chama ela de vó, é um neto dela. Designando o assistente, esclareceu. Então, olha, quando o menininho fala vovó, como vai? O Jerônimo mostra o menino e fala: a súplica dessa criança alcançou-nos a colônia espiritual e modificou-nos o roteiro. Olha que impressionante. A súplica dessa criança alcançou
e modificou o roteiro. E aí André Luiz ficou surpreso, né? Que? E interroguei sumamente surpreendido. Porque parece algo infantil. Fala assim, puxa vida, como é que vão dar ouvidos a uma oração de uma criança? Se tudo é tão bem planejado, se tudo é tão bem organizado, pensando em todos os detalhes. André Luiz, então, surpreendido, pergunta: que? Jerônimo, todavia, continuou: não é neto consanguíneo da doente. Olha isso, nem neto de sangue ele é, embora se considere tal. É órfão que lhe abandonaram a porta após o nascimento, e em que Lloyd mantém no lar desde que nossa irmã se recolheu à cama. Quer dizer, olha isso. Uma criança foi deixada na porta da Dona Albina, a Dona Albina pegou, acolheu, trata como um neto. Mas ele, a partir do momento em que a Dona Lloyd ficou pior do quadro de saúde dela, ele passou a ser levado para a casa da filha mais velha. Por isso que estava com o marido dela, inclusive. Mas ele morava ali na casa com a Dona Albina. Uma criança órfã. Não obstante a prova, agora Jerônimo vai explicar. Para a gente entender, porque a gente não sabe que espírito que habita o corpo de cada um de nós, de cada um com quem a gente trata, com quem a gente cruza, convive. Então, Joãozinho é um espírito que foi colocado numa reencarnação com uma prova difícil. Imagina, ele foi abandonado pela mãe na porta da casa da Dona Albina. E então aqui abre uma série de reflexões para a gente. Então, um espírito que é abandonado na porta de outro, um órfão, é um espírito que está pagando por alguma coisa? Muitas vezes é, mas às vezes não. Às vezes são espíritos missionários que são passados por algumas situações para serem provados e para que eles demonstrem uma série de superações, uma série de exemplos de conduta que ensinam. Então, olha o que Jerônimo vai explicar com relação ao Joãozinho. Não obstante a prova da encarnação dele como órfão, Joãozinho é grande e abnegado servo de Jesus. Olha isso. Quem é que pode imaginar que espírito que habita numa criança, especialmente como esse? Mas aqui Jerônimo está falando. Ele é grande e abnegado servo de Jesus, reencarnado em missão no Evangelho. Tem largos créditos na retaguarda. Ligado à família de Albina, quer dizer, ele já é um espírito ligado à família de Albina. Há alguns séculos, torna ao seio de criaturas muito amadas, a caminho do serviço apostólico do porvir. Então, olha isso, a Dona Albina, olha como a espiritualidade trabalha. A Dona Albina, pelo que a gente vem entendendo, é um espírito que cumpriu uma missão importante no seio da comunidade evangélica dela. E ela está encerrando essa jornada dela. E Joãozinho faz parte desse grupo de espíritos que se entendem há séculos, são ligados há séculos, e que viria na sequência. Ela parte, ele é colocado na porta dela, ela acolhe, já dá instruções. Imagina, ela criou ele no início desses 8 anos aí, com todo o carinho, com todo o amor, com toda a sabedoria do evangelho que ela tem, com toda a moral que ela tem. E ele, com a bagagem que ele já tem, acrescido da instrução que ela deu, seguiria o trabalho apostólico que ele veio em missão cumprir na terra. Mas não acaba por aí. Ia formular perguntas novas, mas meu orientador, indicando à enferma que se abraçara à criança, aconselhou-me solícito.
Quer dizer, o André Luiz ainda estava com dúvidas, ia perguntar, mas o Jerônimo falou: observa, continua observando. Observe por si mesmo. O diálogo entre ela e o pequenino adquirira encantadora suavidade. Tenho passado mal, meu filho, exclamava a respeitável senhora em desabafo. Oh, vovó, tornou o rapazinho, olhos radiantes de fé. Tenho rezado sempre para que a senhora fique boa depressa. Tem fé? Perguntou ela, né, para ele. Porque ele está mostrando que ele tem fé, tem feito a oração. E ela está reafirmando, pegando firme, para que ele reafirme. Você tem fé então, Joãozinho? Confio em Jesus. Na última vez em que estive na igreja, pedi a todos me ajudarem a rogar ao céu pela sua saúde. Olha aqui, ó, aqui, uma lição de como se comportar. Até um pouco, Adriana, tem um pouco de relação com aquilo que a gente estava falando no último domingo. Puxa vida, né? Mas então por que que eu vou orar ou se eu não vou mudar os planos? E como que eu tenho que orar e ao mesmo tempo confiar? A dona Albina está mostrando agora, dando um grande exemplo do que é ter fé. Porque ela está partindo serenamente, confiantemente. E aí ela está vendo que ela está partindo, está vendo o menininho se mostrando com fé, fazendo oração por ela. E o que que ela quer fazer? Reafirmar a fé dele, mas ao mesmo tempo deixar ele preparado que a oração tem importância, mas os planos divinos às vezes preponderam, e aí que entra a nossa fé. Estar resignado e de acordo com o que Deus espera de nós, com o que Deus traça de planos para a gente. Então ela pergunta: Você tem fé? E ele fala: Confio em Jesus. E confiar em Jesus não é falar, não é pensar assim: Ah, eu vou pedir e ele vai me atender. Porque às vezes o que eu peço não é o melhor para mim, não é o melhor para a situação. Mas ele está falando que nas últimas vezes que ele foi na igreja, ele pediu pela saúde dela. E olha o que que ela responde: E se Deus me chamar? Quer dizer, ela está querendo preparar ele, porque assim, tenha fé, mas pode ser que Deus tenha outros planos nesse momento. Ter fé não é exigir e aguardar o que eu pedi na minha oração. E aí, quando ela fala assim, os olhos se lhe umedeceram, mas acentuou em voz firme: Precisamos da senhora nesse mundo. Olha a criança falando, né? A Albina abraçou. Marco, Oi. posso interromper? Claro, claro. Eu ouvi um padre falando sobre essa situação de a gente pedir, quando alguém está doente, a É, gente fica pedindo, tentando alcançar um milagre, né? é, E ele falou, por que não pensar que a fé que você tem, a, você conseguir rezar pela pessoa já não é um milagre. Não é, talvez o milagre já esteja acontecendo. O milagre não é você esperar que a pessoa se cure. Mas o milagre é você já ter a fé. O milagre já está processando enquanto você está vivendo com a pessoa. exatamente. Você ter sublimado nesse sentimento ou nessa confiança, né? Eu penso assim também, exatamente. Essa fé já é essa demonstração de confiança nessa oração. E muitas vezes a gente não sabe quando é que está traçado o tempo final de cada um de nós. E então às vezes uma situação difícil nos motiva a essas transformações. E isso já é um milagre mesmo. Isso já é um grande passo, uma grande transformação. E aquela oração, naquele momento, dá ânimo para todos, para aquele que faz a oração, para aquele que recebe a oração e para aqueles que cuidam de tudo isso, que esperam da gente esse movimento, né? Mas, e é isso aí, Adriana. E aí vamos seguir então. Ele falando para ela que eles precisam dela nesse mundo. E aí a Albina abraçou, beijou ele e prosseguiu falando: João,
tenho sentido muita saudade de seus hinos na escola. Tem louvado o Senhor pontualmente? Então, olha isso, olha onde ela quer chegar. Querendo reavivar a fé dele e mostrando para ele que a fé que ele professa muitas vezes envolve essa questão da partida. E aí ela chama a atenção dele: você tem cantado seus hinos na escola? Louvado o Senhor pontualmente? E ele responde: tenho. E aí ela pede: cante para mim, meu filho. O pequeno sorriu, jubiloso por haver encontrado motivo de alegrar a doente querida, e indagou, com naturalidade: qual? Então ela chegou onde queria. A enferma pensou, pensou e disse: Jesus sendo meu. Então, o hino que eles cantavam tinha um que se chamava Jesus sendo meu. E ela pediu para ele cantar esse especificamente. O menino modificou a expressão fisionômica, entristeceu-se instantaneamente, quer dizer, porque esse hino mostra provavelmente algo que fez ele entender que a dona Albina não é desse mundo, não é dele, é de Jesus. E ele percebeu, se entristeceu mais, colocando-se junto ao leito e, na postura do crente submisso, ergueu os olhos ao alto e começou a cantar antigo e delicado hino das igrejas evangélicas. Então, isso nas igrejas evangélicas é um hino tradicional deles. E aí ele começou a cantar: Jesus sendo meu, sou muito feliz. Eu vou para o céu, meu lindo país. Então, olha isso. Aí, nesse momento, ele viu que era uma canção que ele cantava com muita fé, com muita alegria, e agora chegou o momento de ele entender. E que ela estava querendo mostrar para ele isso. Ela era de Jesus. E ela seria muito feliz indo para o céu, onde é o verdadeiro país, né? A verdadeira morada de todos nós. Por isso que ele se entristeceu quando ela lembrou ele desse hino. Expressava-se em voz tão dolorida que o hino parecia amarguroso lamento. Finda a primeira quadra, quer dizer, essa primeira estrofe aqui, esforçou-se para continuar, mas não conseguiu. Mas a reflexão já estava feita. Profunda emoção sufocou-lhe a garganta, as lágrimas saltaram-lhe espontâneas. Tentou debalde fixar Lloyd para ganhar coragem e reparando que a sua comoção contagiara a família, precipitou-se nos braços da doente e gritou com força: não, vovó, não. A senhora não pode ir agora para o céu. Não pode. Deus não deixará. Albina recolheu, carinhosa, feliz. Que é isso, João? Perguntou, buscando sorrir. Observei a mim mesmo e só então reconheci que eu também chorava. Então, até o André Luiz estava emocionado naquele momento. Jerônimo, porém, mantinha-se firme e, rindo-se bondoso, reafirmou: o menino tem razão. A Albina não irá mesmo desta vez. Então, porque ele falou, né? É esse o sentimento que esse menino está tendo, de que não é agora para ela ir. E foi essa oração que ele fez. E apesar da Albina estar assim, obediente, resignada, falando: se for a minha hora, eu vou feliz porque cumpri minha missão. Mas, apesar disso tudo, apesar dela querer passar isso para ele, de confiança mesmo que ela tenha que partir, ele tem razão, como Jerônimo está reafirmando. Ela não vai dessa vez porque o plano realmente foi ligeiramente modificado. E atendendo minha curiosidade, entrou em explicações finais, advertindo: que nota você de particular em Lloyd? Então aí o André Luiz foi chamado a atenção por Jerônimo e falou assim: ó, o que você está vendo de especial na Lloyd, nessa filha mais velha da dona Albina? Recorrendo a observações que já levara a efeito, respondi sem hesitar:
reparo que aguarda alguém. Quer dizer, a Lloyd está grávida. E o André Luiz, como já tinha observado, né, tem um espírito vinculado a Lloyd na gestação para poder reencarnar. Uma filhinha que já entrevimos. Desde o primeiro encontro, verifiquei que está em período ativo de maternidade, em vésperas de deliverança. Quer dizer, está quase próximo o nascimento desse bebê que está na barriga da Lloyd. Isto mesmo, confirmou o mentor amigo. A prece de João é importante porque se reveste de profunda significação para o futuro. Então, olha isso, o menino fez uma oração que, conscientemente, como criança, ele não tem essa noção, mas espiritualmente, o tamanho do espírito que ele é e vivenciando ali a situação, ele tem sim razão de pedir esse adiamento. E aí é o que o Jerônimo agora vai explicar. A menina, quer dizer, o bebê que está na barriga da Lloyd, em processo reencarnacionista, é-lhe abençoada companheira de muitos séculos. Quer dizer, a menina, o bebê, é uma abençoada companheira de muitos séculos. Ambos possuem admirável passado de serviço à crosta planetária e escolheram nova tarefa em plena consciência do dever a cumprir. Então, tanto o João, porque a gente está vendo, o Joãozinho é um espírito que veio em missão evangelizadora. Há 8 anos ele já está encarnado. E essa criança que vem vindo é uma companheira dele de muitos séculos que está planejada vir junto com ele para cumprir esse papel junto dele. Os dois são espíritos que acordaram ou planejaram juntamente com espíritos superiores essa missão deles na Terra. Foram associados de Albina em várias missões e muito cedo ser-lhe-ão continuadores na obra da educação evangélica. Então, tanto Albina, quanto Joãozinho, quanto essa criança que está para nascer, são espíritos muito afins, trabalhadores do Cristo nessa missão. E Joãozinho vai ter que trabalhar com essa que está chegando. Não são espíritos purificados. Olha aqui o Jerônimo nos explicando o que a gente aprende com relação à escala espírita. Para quem não conhece, no Livro dos Espíritos e também no Livro dos Médiuns, os espíritos nos falam que existe uma escala espírita mostrando os níveis de evolução que todos nós temos e passaremos. E o topo dessa escala é o espírito puro. E esses espíritos, apesar de estar falando das características morais elevadas que eles têm, o Jerônimo está explicando, eles não são espíritos purificados ainda, são espíritos de níveis superiores. Não são espíritos purificados, redimidos, mas trabalhadores valiosos, com suficiente crédito moral para a obtenção de oportunidades mais altas. Apesar da condição infantil, o servo reencarnado, pelas ricas percepções que o caracterizavam fora da esfera física, olha aqui explicando, não é Joãozinho acordado como criança, consciente como criança que está percebendo a situação. É o espírito dele elevado que, quando na esfera, fora da esfera física, quer dizer, o nosso espírito, quando dorme, ele tem consciência de tudo que o nosso corpo não é capaz de ter. E então, olha isso, apesar da condição infantil, o servo reencarnado, pelas ricas percepções que o caracterizavam fora da esfera física, recebeu conhecimento da morte próxima de nossa venerável irmã. Então, espiritualmente, Joãozinho sabe que é chegado o momento da Dona Albina.
compreendeu de antemão que o fato repercutiria angustiosamente no organismo de Lloyd, compelindo-a, talvez, a claudicar no trabalho gestatório em andamento. Então, olha isso, ele percebeu que a morte da Albina nesse momento poderia, não quer dizer que aconteceria, mas poderia interromper ou prejudicar a gravidez da Lloyd. E com isso, prejudicaria a chegada desse outro espírito que estaria em missão junto com ele. A carga de dor moral conduzi-la-ia efetivamente ao aborto, imprimindo profundas transformações no rumo do serviço de que João é feliz portador. Então, olha isso. A morte dela nesse momento poderia atrapalhar ou dar uma mudada toda no que estava traçado do serviço do trabalho de João, juntamente com esse espírito que está chegando. Socorreu-se então de todos os valores intercessórios nos instantes em que sua alma lúcida pode operar na ausência da instrumentalidade grosseira que triunfou com as súplicas insistentes. Então, para que a gente entenda, não foi a oração do Joãozinho encarnado, consciente como criança, mas o espírito dele, do lado de lá, articulou, conversou. Então foi atrás de valores intercessórios, ele tinha merecimento para isso, ele tinha condições para isso, obtendo reduzida dilatação de prazo para o desencarne de Albina. Então, com isso, ele foi, interviu e conseguiu um adiamento do desencarne da Albina. Deixa completar a gestação da irmã Lloyd, deixa esse bebê nascer e as coisas estarão mais favoráveis para a gente cumprir o que a gente veio aqui como missão. Então, olhem como o objetivo principal dessa prece não é um egoísmo, não é uma satisfação pessoal, uma vontade. É o cumprimento de um dever muito mais amplo. Sempre comedido nas informações, Jerônimo calou-se, preparando a retirada. Quer dizer, o Jerônimo explicou isso e foi o suficiente. Ele não se alongou mais, mas deixou claro para o André Luiz entender a razão daquele adiamento. A singular ocorrência enchia-me de encantamento e surpresa. E contemplando, sob forte enlevo, a pequena família em santificado júbilo doméstico, chegava à conclusão de que, ainda ali, numa câmara de moléstia grave, a oração, filha do trabalho com amor, vencia o vigoroso poder da morte. Então aí encerra esse capítulo, mas André Luiz, sim, tendo tido essa grande lição, né, mostrando o quanto que uma oração, mesmo num ambiente daqueles que era já sem muita esperança, conseguiu vencer até o poder da morte. Então, como o poder da oração em bases como essa, né, principalmente como essa, pode até mudar planos que aparentemente são planos que, então, se estão traçados assim vai ser. Não. Se for melhor, até eu penso assim, porque isso outras histórias mostram também, né? Às vezes a trajetória de um espírito muito teimoso ou pouco, aproveitando pouco as oportunidades, e aí em determinado momento, algum espírito, algum de nós, faz uma mudança radical para um determinado sentido da nossa trajetória, que mostra para a espiritualidade, poxa, realmente agora ele está realmente aproveitando o tempo. Talvez valha a pena a gente modificar o plano, porque ele está realmente agora aproveitando e se reconduzindo de maneira. Então, muitas vezes a nossa conduta modificada frente a algumas dificuldades fazem com que a gente não necessite passar por determinadas provas. O que que a espiritualidade quer de nós? Não é que a gente aprenda,
não é que a gente evolua, ande para frente, e se eles veem que o que a gente está pedindo tem um verdadeiro benefício para nós ou para outras pessoas, eles vão intervir. É que em alguns momentos, às vezes, o que a gente deseja não é bem o que é melhor para a gente. É isso que eu acho que é o grande aprendizado, a gente tentar alinhar o nosso desejo com o que é verdadeiramente bom para a gente e para os outros. O nosso desejo com o desejo de nosso Pai. Porque o desejo de nosso Pai é sempre bom, nunca é ruim, apesar de, por algum momento, a gente entenda como sofrimento. Mas se esse sofrimento nos movimente na direção correta, a gente lá na frente entende, aquilo foi bom, aquilo foi o melhor para a gente. Então não tem regra, não tem nada que seja pré-estabelecido num determinismo que a gente não possa mudar pela nossa oração, pela nossa vibração ou pela nossa determinação de seguir corrigindo, aprendendo, modificando trajetórias. Então, é um capítulo que eu acho que traz tanta informação para a gente refletir. Eu não consigo nem, eu acho que, dizer tudo o que na minha cabeça vai aqui com relação a essa lição. Porque isso faz com que eu reflita, com que eu, no meu dia a dia, volte a pensar no assunto, a tentar entender esse exemplo que foi dado, o que, que isso traz de benefício para o meu entendimento, até para poder lidar com algumas coisas que não podem ser mudadas, ou as coisas que eu posso realmente mudar. Então, tem tanta coisa para a gente refletir com relação a essa lição, que eu acho que não acaba nunca, né? E eu queria até que vocês, né, dissessem mais alguma coisa, alguma opinião ou alguma pergunta, mas que ou então que ficasse as reflexões durante a semana. A semana que vem eu vou já até dizer, no domingo que vem eu não vou poder fazer. Aí a gente vai pular um domingo, daí no outro vamos estar de volta, certo? Mas ficou tudo bem até aqui para vocês ou alguma acréscimo aí que vocês queiram fazer? Amados que vem para o bem, né, Marco? Exatamente, Estela. Resumiu muito bem. Resumiu muito bem. E ao mesmo tempo, a lição nos mostra que tem males que a gente também às vezes consegue evitar. É, Porque o objetivo de certos males é ensinar a gente. E quando a gente aprende, os, os planos mudam. Você fala, verdade. poxa, agora ele está nesse caminho, vamos agora então estimulá-lo, vamos ajudá-lo nesse sentido. Então tem muita coisa aqui, muito legal, né? Na hora que você conseguiu resolver a lição, aí vem uma questão nova. Vem uma nova, porque a gente nunca pode parar, né, Estela? Não. A gente está sempre aqui para aprender mais. E uma luta. É isso aí, Vamos lutando, que a gente tem força e a gente consegue, né? com certeza. Com certeza, com o amparo deles a gente consegue sempre. Só falta a nossa determinação. É, a gente tem que parar de ser um pouquinho preguiçoso, né? Com certeza, com certeza. E aí na semana que vem, então, não vamos ter, na outra vamos começar o capítulo 18, que se chama Desprendimento Difícil. Alguns dos desencarnes, talvez, que vai ter uma dificuldade a mais aqui. Já estamos quase no fim do livro, olha, gente, mais 3 capítulos para a gente chegar ao fim. Certo? Bom, então é isso. Agradeçamos a Deus mais uma vez, né, pela oportunidade aqui juntos. E uma ótima noite, uma ótima semana para todos. É Até. isso aí. Tchau, Boa Tchau, tchau. noite. pessoal. Boa semana Boa para todo noite. mundo.